Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos novamente. E hoje em uma questão diferente da comum. Aqui geralmente pós-jogo, ilações sobre algumas coisas, nem algumas indignações de um São Paulino. Mas hoje, para tratarmos um pouco do pós-jogo, da pós-eliminação do Tricolor para para o São Paulo de hoje, com o grande treineiro, o gigante Novo Horizontino, que chega no Morumbis com 55 mil pessoas e amassa o São Paulo. E joga melhor do que o São Paulo. Isso que nós vamos falar. E sobre essa configuração mental que a mídia vem tentando trazer. Evidentemente, nós não podemos criar pânico com isso, que a mídia ela deseja o desfalecimento do São Paulo Futebol Clube. Isso é um fato objetivo. Nós não podemos negar que a mídia brasileira trabalha contra o São Paulo Futebol Clube. Né? Nem vamos falar aqui que ela trabalha contra o Estado brasileiro. Ok, isso que era um problema de soberania nacional. Esse não é um canal disso. Esse é um canal de São Paulo Futebol Clube. Ok? Mas nós conversamos no último vídeo a respeito de como se deu esse problema do São Paulo, essa eliminação de São Paulo, de um time péssimo em campo, de um catado em campo. Absoluta, uma desorganização. Nós falamos um pouco sobre o novo atacante de São Paulo, chamado Pablo Maia. Né? Na metade do segundo tempo, Pablo Maia era o centroavante de São Paulo. Né? E o Luciano zagueiro. É um impressionante, é uma loucura. Né? Mas nós falamos sobre isso, sobre os pênaltis. Eu acho que o ponto, né, nem tanto os pênaltis, porque não deveria ter ido para os pênaltis. Né? O Galopo tinha que estar, ele morre com uma substituição, se bagunçou inteiro. É um treineiro, é um jovem aprendiz, que é um motorista de ônibus que agora tá querendo pilotar um A29 Super Tucano. É uma loucura. Mas, quando nós conversamos e fizemos ilações aqui, jogamos pro vento, nossa humilde opinião de um especialista de nada, nós nem falamos muito do Rames. Né? Um fato do Rames entrar com 10 minutos, 15 minutos e ter um peso sobre ele para ele resolver o jogo, né? Eu acho que nenhum idiota aqui vai ficar apontando o dedo no rosto dele. Mas a mídia, ela trouxe um ponto diferente, um ponto para trazer, jogar lenha na fogueira São Paulina. Excluiu-se a culpa do treinador, que escala mal, substitui mal e não sabe treinar o time, e jogou toda a responsabilidade no Rames Rodrigues. Porque, segundo eles, ele não bateu um pênalti. Gente, é assim. O treineiro, ele chegou e falou assim, quem tá confiante, quem quer bater? Ele jogou pros jogadores a responsabilidade. Ele jogou pros jogadores essa responsabilidade na hora dos pênaltis. Correto? O Rames perdeu um pênalti contra a LDU, que foi o responsável por eliminar o São Paulo. E ele perdeu um pênalti contra o Fortaleza, que o João Ricardo pegou lá no canto esquerdo. Então, talvez ele não esteja confiante para bater o pênalti ali. Ele fala, não vou comprometer aqui, eu posso bater e errar de novo. Entende? Essa confiança, ela é readquirida com o tempo, com o processo. Esse cara nem joga, a galera nem coloca ele pra jogar. O Dorival, tem muita gente falando dele não jogava com o Dorival. Gente, ele entrou num tiroteio ali no final do ano. O São Paulo disputou a Copa do Brasil, o São Paulo vinha em questões ali no Brasileiro, ele tinha problemas físicos e tudo, mas com certeza o Dorival ia tentar utilizá-lo esse ano.
Entende? Mas o treineiro nem quis saber disso. Ou ele já queria sair, já estava ali, mas quis ficar. Mas o treineiro, ele não tem personalidade. Entende? Ele não tem personalidade. E o Rames vê isso. Porque ele prefere pôr o Luciano de ponta direita do que jogar, manipular o time ali. Para você encaixar o Rames, por exemplo, você encaixa o Lucas na esquerda, o Ferreira na direita, você faz uma dinâmica ali, porque o Ferreira ele consegue fazer esse processo associativo ali da direita também. Entende? Você vê o gol, leia-se o gol contra a Inter de Limeira. Então, é um pouco complicado isso que a mídia está fazendo. Porque ela está tirando o peso do Carpini e jogando o peso no Rames Rodrigues, que entrou faltando 14, 13 minutos para o jogo acabar. Você vai jogar o mau desempenho do time nas costas do Rames Rodrigues, entende? Não é uma defesa absoluta do Rames Rodrigues, mas é uma questão para se pensar. Entende? O treinador treina mal o time, escala mal o time, substitui pior ainda, acaba com o time. É um desastre completo. Morre com uma substituição, o melhor batedor do time fica no banco. E a culpa é do Rames Rodrigues? Entende? Então é para se pensar. É para se pensar o que a mídia vem falando. E, por exemplo, o Muricy disse que o Rames treina, que o grupo gosta do Rames, que ele faz as mesmas coisas que os outros jogadores, não falta, chega antes, sai depois, faz o trabalho físico que é recomendado para ele da fisioterapia. Aí vem o Cicinho em programa em rede aberta, no SBT, e falou que o Rames fica 30 minutos dentro do CT. Que ele recebeu essa informação. O próprio Cicinho, que se diz São Paulino, tá queimando o Rames, tá jogando lenha na fogueira. E defendendo o Carpini. Defendendo o péssimo treinador que São Paulo contratou. Entende? Então é um complexo gigantesco, midiático, tentando trazer a opinião do torcedor para o foco que não tem que ser o foco. O foco é as escolhas limitadas e ruins do treinador do São Paulo, gente. Nós precisamos entender isso, que o problema são as escolhas tenebrosas do treinador de São Paulo. Então não podemos subverter esse jogo, ok? E outra coisa, uma das coisas que isso é complicado, porque há uma pressão gigantesca e com certeza, existe uma pressão interna no São Paulo para a demissão do treinador, com certeza. Mas provavelmente, por algum motivo de não enxergar nada no mercado, eles vão querer manter o treinador. Mas isso é um erro. Isso é uma falta de análise do mercado. Porque o Muricy, ele falou é assim, gente, ó. Nós somos São Paulinos e o São Paulo tem os seus ídolos, correto? Ok. O Raí é um ídolo de São Paulo, como jogador. Na minha opinião, é o maior ídolo da história de São Paulo, é o Raí. Ok? Como diretor, ele destruiu São Paulo junto com o Leco. Ok? Nós separamos as coisas. O Muricy, a decisão dele de trazer o Carpini, ele critica o Carpini lá com o Arnaldo Tironi, no canal do Arnaldo Tironi. E ele fala que o cara não quis falar comigo, aqui é São Paulo, meu. Não sei o que, o cara não quis falar comigo, dane-se, meu.
Eu contratei o Carpini. Deu a entender que falou umas coisas que ele gostava e contratou e dane-se. Eu sou prático, eu sou prático. Às vezes a praticidade, ela acaba com o processo, irmão. Às vezes a praticidade, ela custa caro. Então o Muricy Ramalho, se ele está mantendo esse treinador aí, ele é cúmplice. Ele é cúmplice. Tá? Nós não podemos esquecer isso. Ele é cúmplice e a diretoria do São Paulo é omissa, em certo ponto. Ok? Não podemos nos esquecer disso. Porque ano passado, com o Rogério Ceni, foi a mesma coisa. Tinha tempo para treinar para o novo treinador se adaptar ao time e eles decidiram jogar ao relento. Veio o Dorival e acertou o time. Agora, tem 3 semanas completas para treinar, o cara se adaptar ao time e ele tá simplesmente deixando esse tempo passar. E talvez eles contratem o jogador e não dê certo. A probabilidade é grande. A probabilidade é grande dele não conseguir arrumar. Aí passou, acabou com o ano. Acabou, Libertadores foi tudo embora. Ok? Mas existe uma coisa que eu não sei o que as pessoas que estão aqui pensam, mas o Felipão saiu, pediu demissão do Atlético. Ele já tinha pedido demissão, mas ele saiu hoje do Atlético. E eu, na minha humilde opinião, o Felipão seria uma boa opção para o São Paulo. Ele seria uma boa opção. Ele é bom de grupo e ele é um bom treinador e eu vou dizer por quê. Vamos cortar Copa do Mundo, dirigir o Chelsea, seleção portuguesa que não ganha nada. Tudo bem, vamos esquecer isso. Brasileiro com o Palmeiras, Libertadores com o Palmeiras. Esquece isso, vamos cortar essa história da carreira do Felipão. Vamos trabalhar com a atualidade do Felipão. A atualidade dele. Qual é essa atualidade? Ok? Em 2022, ele faz uma campanha fulminante, muito boa para os padrões e para o time do Atlético Paranaense, e ele chega na final da Libertadores e ele perde na final da Libertadores porque no começo do jogo o zagueiro do Atlético Paranaense é displicente, tá? E ele é expulso. E ali o Flamengo ganha de 1-0. Tá? Ele perdeu por conta disso. Em 2022, ele com o Atlético Paranaense, o limitado Atlético Paranaense, que é organizado financeiramente, tem uma estrutura legal, mas o time não é bom. O time é médio. O time é médio do Atlético Paranaense. Ele chega à final e perde por um detalhe, por um erro ali individual dos jogadores, na régua. O Atlético Mineiro vai ver isso e contrata ele, tira ele do Atlético Paranaense. E ano passado ele foi vice-campeão, se eu não me engano, vice ou terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Ele foi vice do Campeonato Brasileiro ou ele ficou em terceiro lugar, alguma dessas posições. E ele quase ganhou o título, ficou ali quase perto do Palmeiras. Então, recentemente, o Felipão vem bem. Ele vem fazendo trabalhos regulares. Nós não sabemos o que acontece no Atlético Mineiro. Nós não sabemos que o Atlético Mineiro está uma confusão. A torcida tá maluca com os jogadores. É uma confusão aquele time. Está em convulsão. Mas o Luiz Felipe Scolari é uma boa opção para o São Paulo. Entende? E o ponto. A diretoria precisaria mudar agora para dar tempo para toda a adaptação do novo treinador. Ele teria uma pré-temporada, basicamente. Mas eles vão escolher ficar com o Carpini. E a questão a ser levantada. Isso é humilhação porque o futuro a Deus pertence. Eles precisam ser cobrados, eles serão cobrados caso, que é quase 100%,
a chance do Carpini dar certo é inócua, eles terão que assumir a responsabilidade se o São Paulo cair na Libertadores, cair na Copa do Brasil e fizer uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Se no Paulista foi isso, imagina você jogar contra o Cuiabá, contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Internacional. É outro ponto. Então isso precisa ser colocado na conta. E essa jogada da mídia para tentar tirar a responsabilidade do péssimo treinador que está no São Paulo. Alguns comentaristas, tá? Mas comentadores não estão errados. Alguns comentaristas, eles tentam tirar essa responsabilidade e jogar essa responsabilidade no Rames. Mas a torcida não é burra. A torcida não é burra e nós sabemos que o trabalho do Thiago Carpini à frente do São Paulo é um trabalho péssimo, é um trabalho ruim e que a possibilidade desse trabalho avançar é muito, muito pequena. Ou seja, devemos trocar. E o Felipão é uma boa possibilidade para que nós possamos sonhar como São Paulinos. Porque, como eu sempre digo, e essa frase ecoa, os prognósticos são ruins para nós São Paulinos. Ok? Tem pelo menos 80 pessoas que veem esse vídeo e não se inscreve, não comenta. Eu tenho pessoas que veem meu vídeo aqui de sempre, de natural, né? Meu pai, minha mãe, meu sogro e minha esposa são os que vêm sempre. 4, 5 visualizações garantidas. Mas tem vídeo aí que 80 e poucas pessoas viram o vídeo e o YouTube fala que basicamente o vídeo todo que ele tem essa ferramenta e não curtiu e não se inscreveu. Então, se você vê esses vídeos, essas pessoas que eu não faço a mínima ideia de quem são, essa quantidade grande de pessoas para minha realidade, e você vê o vídeo, se inscreve aí. Se inscreve aí para o especialista de nada falar sobre o tricolor, tá bom? Desculpa aí, meu filho tá chorando aqui, mas tamo junto, vamos São Paulo, diretoria, não seja omissa. Tamo junto, vamos São Paulo.